Olá, o assunto dessa videoaula é volumetria de neutralização ou titulação ácido-base. Introdução. Vamos começar com a definição da volumetria de neutralização. Na volumetria de neutralização, a reação química que ocorre entre o titulante e o titulado é uma reação de neutralização ácido-base. Então, nós temos aqui o aparato utilizado para fazer uma titulação, onde tem-se uma bureta, e aqui pode ser um Becker ou um Erlenmeyer, e na bureta nós temos uma solução chamada de titulante, e aqui nós controlamos o volume que nós vamos utilizar no titulante. E aqui embaixo nós temos um volume fixo, que será o titulado. E aí, o titulante pode ser uma solução de uma base. Se for uma base, o titulado será um ácido. E pode acontecer o contrário. Eu posso colocar aqui na bureta o titulante sendo um ácido, e se acontecer isso, aqui embaixo eu tenho que colocar uma base. Então, um vai ser o contrário do outro. Tá certo? Se for uma volumetria de neutralização, ácido-base. Existem outros tipos de volumetria, volumetria de complexação, de precipitação, de oxirredução, mas nós não vamos trabalhar com ela. Aqui nós estamos trabalhando com volumetria de neutralização. Tá legal? Volumetria, como já expliquei para vocês, é o tipo de método titulométrico que usa medição de volume, tá? E aí, como acabei de falar, tem vários tipos de volumetria. Nós vamos trabalhar aqui com a volumetria que utiliza a reação entre um ácido e uma base, que é chamada volumetria de neutralização, ou volumetria ácido-base. Tá legal? Então, vamos aí falar um pouquinho sobre esse tipo de volumetria. Vamos começar falando sobre a titulação de um ácido forte com uma base forte. Aqui nós temos um esboço de uma curva desse tipo de titulação, onde nós temos no eixo Y a medida de pH e no eixo X a medida do volume da base que for adicionada. Nesse caso, se for ácido forte com base forte, nós teríamos lá, igual no slide anterior, a parte de baixo seria um ácido. Aí, igual está escrito aqui, ó, curva de titulação de 15 ml de ácido nítrico. Então, o ácido já tem o seu volume fixo. Então, eu coloquei lá embaixo 15 ml de ácido nítrico nesta concentração. E eu fui colocando hidróxido de potássio nesta concentração. Tá vendo que eu não coloquei o volume de hidróxido de potássio? Porque não é o volume fixo, que eu vou gotejando pouco a pouco o KOH. E aqui no eixo X, a cada volume que eu vou colocando de KOH, o pH vai mudando. Ó. Tá certo? E aí eu vou construindo a curva, o pH vai aumentando, porque o KOH é uma base, e o pH vai aumentando, porque à medida que eu vou aumentando o volume de KOH, eu vou adicionando mais OH- ali, e ele vai aumentando o pH aos poucos. Tá certo? E aí eu tenho aqui, ó, à medida que o pH vai aumentando, né, o tanto que ele vai aumentando a cada acréscimo de KOH. Quando eu não coloquei nada ainda, ou seja, se eu medir o pH antes de eu começar a colocar o KOH, vai ter só 15 ml de ácido nítrico 0,02 mol por litro. E aí, se eu fizer os cálculos, eu vou ver que é 1,7. E aí entra tudo aquilo que nós aprendemos antes. Como que calcula o pH de ácido forte? Tá certo? Nessa concentração, 1,7. Aí eu vou e adiciono a base. Aí um pouco desse H3O+ será consumido. Essa concentração vai mudar, não vai ser 0,02 mais. Vai ser outro valor. E aí eu calculo o pH com esse outro valor que vai mudar. Vai dar 1,9. Aí eu adiciono mais KOH. Aí essa concentração vai mudar de novo. Aí vai dar outro valor de pH. E aí eu vou construindo a curva, ponto a ponto. Tá certo? E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Vamos aprender a construir esses pontos dessas curvas. De várias formas. Ácido forte com base forte. Eu vou inverter depois, base forte com ácido forte. Vamos colocar o ácido fraco, a base fraca também em ordens diferentes. Tá legal? Então, como que fica o formato? Se for o ácido forte, né, como titulado e a base forte como titulante, vai ter este perfil.
né, vai começar, né, ou seja, no ponto zero, o pH vai estar cá embaixo, porque o ácido é forte, vai começar a subir devagarzinho e vai chegar a um ponto que vai ter um acréscimo muito grande, que é perto do ponto de equivalência. Tá? E o ponto de equivalência será igual a 7. Tá? O que é ponto de equivalência, então? Vamos falar. O ponto de equivalência é quando eu adiciono o mesmo número de mols que tinha no início de ácido, eu adiciono o mesmo número de base. Tá? Então, ou seja, 0,02 mols por litro. 0,02 mols em 1 litro. Em 15 ml tem quantos mols? Aí eu vou ver quantos mols que tem no começo de ácido. Aí, se eu adicionar o mesmo número de mols de base, vai ser o ponto de equivalência. Tá certo? Se eu adicionar o mesmo número de mols, ele vai cancelar todos os H3 ou mais. Então, o pH vai dar quanto? Vai dar 7, porque vai ter neutralizado por completo. Tá certo? Só vai dar 7 se for ácido forte com base forte. Tá bom? E aí nós vamos ter pH igual a 7 no ponto de equivalência, se for ácido forte com base forte. Tá legal? E aí depois o pH vai aumentando, porque eu vou adicionando base, que é o KOH. Então vamos ver aqui o que é então esse ponto de equivalência. Aliás, antes nós vamos falar sobre os efeitos das concentrações do ácido e da base. Vamos ver aqui, ó, letra A. Letra A é uma titulação de 25 ml de ácido clorídrico, que também é ácido forte, com NaOH, que também é base forte. Agora, atenção para as concentrações. 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Na letra B, na curva B, eu vou fazer a titulação com a mesma HCl, mesmo NaOH, só que eu estou mudando a concentração. 1 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 1, eu passei para 10 a menos 3. Eu diminuí a concentração dos dois. Na letra C, eu diminuí mais ainda. Passei para 10 a menos 5. Então, é o mesmo ácido, é a mesma base, só que está ficando cada vez menos concentrado. E o que isso fez com a curva? Ó, o mais concentrado era assim. Esse salto aqui do pH foi muito forte. O intermediário deu um salto um pouco menor e o menos concentrado quase que não deu salto. Ó. Foi só uma curvinha de leve aqui, na região do ponto de equivalência. Viu como mudou o perfil da curva? Quando eu alterei a concentração do ácido e da base? Isso é o efeito das concentrações do ácido e da base. Por que isso acontece? Na região do ponto de equivalência, é quando eu estou adicionando a quantidade de base igual à quantidade de ácido que tinha no começo. Então, quando está chegando aqui, está chegando na região onde não tem mais ácido. No começo tinha muito ácido, aí eu fui colocando base e foi neutralizando. Chegou aqui, quase todo o H3 ou mais que tinha no começo já neutralizou tudo. A próxima gota de base que cair, se for uma base com concentração alta, ela vai fazer o pH pular lá para cima, que é o caso da letra A. Na letra B, a base não era tão forte. Então, a próxima gota que caiu já tinha neutralizado todo o ácido. A próxima gota de base que caiu, ela não conseguiu dar um salto tão grande assim para aumentar o pH tanto, porque a base não era tão concentrada quanto a letra A. Ela deu um acréscimo, mas não tanto. Agora, a letra C era uma base com a concentração tão pequena que ela só deu um saltozinho pequeno aqui de pH. Tá certo? Todas são bases fortes. NaOH é base forte, só que pouco concentrada no caso da letra C. Então, quando você mexe na concentração do ácido e da base, você mexe nessa curvatura aqui, próximo do ponto de equivalência. Esse é o efeito das concentrações, tudo bem? Bom, qual a diferença entre ponto de equivalência e ponto final? O ponto de equivalência, que eu já falei bastante, é aquele em que a quantidade de matéria em mols de titulante adicionada corresponde à estequiometria da reação. Eu coloco exatamente o mesmo número de mols de base que tinha de ácido no começo. E o ponto final é aquele em que foi observada a viragem, que geralmente é uma mudança de cor do indicador.
Porque lá na prática, quando eu abrir a torneirinha lá da minha bureta e começa a cair base em cima do meu ácido, como que eu vou saber que caiu o mesmo número de mols que tinha de ácido no começo? Como que eu vou saber disso na hora que eu estou fazendo o meu experimento na prática? Tá certo? Eu não estou contando o número de mols ali. Como que eu vou perceber isso e fechar a torneira? Tem que acontecer alguma coisa visível para mim. É a mudança de cor, que é a chamada viragem. Então, isso é o ponto final. Quando eu ver essa mudança de cor, eu vou fechar a torneira. Isso é chamado ponto final. O ideal é que o ponto final aconteça exatamente no ponto de equivalência. Tá certo? E quando isso acontece, o meu erro é pequeno. Tá? Então, o erro da titulação é a diferença entre o volume do ponto de equivalência e o volume do ponto final. Se isso aqui for zero, a minha titulação não tem erro. Tá? Quanto mais próximo eles forem, né, quanto mais próximos são os volumes do ponto de equivalência e do ponto final, menor é o erro da titulação. O ideal é que seja zero, mas a gente nunca consegue que seja zero, não é isso? Por isso que a gente faz aqueles cálculos lá. Ó. Qual que é o volume que eu tenho que adicionar? Lembra daquela curva lá? Qual que é o volume de base que eu adiciono para que o meu pH chegue a 7? Aí eu vou fazer aqueles cálculos e aí eu chego num determinado valor de volume e aí eu tenho que encontrar um indicador que troque de cor quando eu usar esse volume lá na bureta. Tá certo? Aí vamos ver lá indicadores. Indicadores são substâncias que são adicionadas na solução que contém um analito para provocar uma alteração física que permita a visualização do ponto final, próximo ao ponto de equivalência. Aqui, olha só indicadores. Alaranjado de metila, ele vai trocar de cor quando o pH estiver de 3,1 a 4,6. Então, menos de 3,1, ele é vermelho. Mais de 4,6, ele é amarelo alaranjado. Então, nessa faixa de pH, ele troca de cor, de vermelho para amarelo alaranjado. O verde de bromocresol, com pH menor que 3,8, ele é amarelo. pH maior que 5,4, ele é azul. Tá certo? Ele troca de cor nessa faixa. Então, vamos lá. Se eu estiver fazendo uma titulação de ácido forte com base forte, eu tenho que parar a titulação no pH 7. Então, qual que seria um indicador bom? O azul de bromotimol, tá vendo? Olha só. Porque antes do pH 6, ele é amarelo. Depois do pH 7,6, ele é azul. Então, ou seja, quando tiver no pH 7, ele vai ter que trocar de cor. Tá certo? E como nós temos um salto grande, lembra da curva? Ó, a curva era assim, ó. Como nós temos um salto grande perto do 7, então provavelmente antes do 6 nós vamos estar passando nesse salto. Então, quando tiver antes de 6, já vai estar no amarelo. Então, quando tiver no 6, já vai estar passando pelo salto lá. Ó. E depois do 7,6, com certeza já vai estar azul. Então, uma gotinha, quando tiver no 6, a próxima gota que cair, já vai passar do 6, vai passar do 7 e vai ser mais do que 7,6. Certo? E aí nós vamos conseguir ver a mudança de cor bem perto do ponto de equivalência. Agora, se eu escolher esse indicador aqui, ó, para poder fazer a titulação de um ácido forte com a base forte, o que vai acontecer? Eu vou ver a cor mudar bem antes do pH 7. Aí eu vou fechar a torneira antes do ponto de equivalência. E eu vou ter um erro muito grande. Então, por isso que é importante eu fazer os cálculos. Vocês vão ver lá na titulação de ácido forte com base, de ácido fraco com base forte, que o ponto de equivalência não é um pH igual a 7. É um pH diferente. Aí eu tenho que fazer os cálculos prévios para ver qual o pH no ponto de equivalência. E aí eu vou procurar nessa tabela ou em outras tabelas para ver qual que é o indicador certo, que vai ser um indicador mais próximo do pH no ponto de equivalência. Tá certo?
Então, agora, qual é a diferença de ponto final e ponto de equivalência? Como eu já mencionei, né? O ponto de equivalência é um ponto teórico que eu consigo calcular na teoria qual que é o valor de pH que vai ser o ponto de equivalência. Ele é calculado a partir da equivalência entre titulante e analito, na equação química, e ele permite eu prever quanto que eu vou gastar do titulante para que o analito reaja. Então, eu vou prever antes qual que é o volume. Agora, o ponto final é um ponto prático, é o ponto que eu vejo na prática a mudança de cor. Ele é identificado ao final da titulação a partir de uma alteração física que indica a reação se completou ou não. Ele confirma a previsão realizada pelo ponto de equivalência e ele permite o cálculo do erro da titulação. Então, essa é a diferença dos dois, tá certo? E o ideal é que eles aconteçam o mais próximo possível. Bom, essa foi uma videoaula um pouco mais teórica e a partir de agora nós vamos começar a fazer bastante cálculo sobre titulação de ácido base, tá legal? Terminamos essa nossa videoaula por aqui então e eu agradeço a todos pela atenção.